Oi, Gisele. Vou só esperar um pouquinho, tá? Pra te aceitar. Oi, Gabi. Boa noite. Mas você já pode mandar, Gisele, por favor. Como que você tá, Gabi? Uai. Uai, Gisele. Como assim? Tá bom. Oi, Gladson, seja bem-vindo. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Oi, Gladson, seja bem-vindo. Boa noite. Aê! Agora deixa eu... Olá! Oi, Sidney, boa noite, seja bem-vindo. Gisele, eu acho que tá falhando um pouquinho. Pra você tá ok? Sim, tô conseguindo te ouvir e ver, normal. Tá falhando? Vamos ver, peraí. Acho que sua imagem tá falhando um pouquinho pra mim. Gabi, me fala aí se a imagem da Gisele tá ok. Parece que tá escuro, né? Tá ok? A minha imagem pra você, Gisele? Sim, tô Sim, conseguindo ver bem. muito boa. Para nós aqui, a nossa imagem tá boa. Tá, pra mim a de vocês está falhando um pouquinho. Você acha que eu devo trocar para o 3G? A minha é melhor. A minha internet aqui é melhor o 4G do que o Wi-Fi. Então eu vou trocar e você me fala se é melhor, certo? Tá. Tem que esperar. Acho que agora travou, né? Oi, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Hudson. E aí, melhorou, já? Ai, travou a imagem de vocês. Tá Ai, ruim? deixa eu ver, peraí. Deixa eu só desligar esse negócio aqui. Tá falhando um pouco. Se para vocês estiverem ok, quem estiver assistindo, Gabi, tá bom para vocês aí? Gabi falou se falhar, ela avisa, mas não tá falhando, não. a Gisele tá toda produzida. Não, Toda gente. chique. Aquelas assim, Ela é linda assim eu mesmo. trabalho assim, de camisa, já toda fina. Meu sonho, hein? Parece. Vamos esperar só mais um pouquinho, se vocês quiserem enviar para as pessoas que vocês conhecem aí, que gostariam de assistir, podem ficar Ah, à vontade. Irmã pediu pra E a entrar, gente né? pode começar em uns três minutinhos.
Ah, então tá ok. Eu acho que é só pra mim, então, que tá falhando. Eu fico só com medo depois da gravação, ficar falhando, sabe? Mas se tá ok pro pessoal. Vou me enviar para algumas pessoas. Ah, sogra aí. Amor e sogra. Jogou. Oi, tia Francis, tudo bem? Aí na sogrinha. Oi, mãe. A sua luz tá muito boa perto aqui da nossa. Essa luz é muito forte do meu quarto. Amor, no 3G lá fica bom? Oi, Bruna. Você ouviu? Ouvi, meu Deus, deixa eu trocar de lugar agora. Oh, aquela é melhor. O que você tá falando do iPhone aí, Gladys? Ixi. Pra mim, a imagem de vocês está, assim, falhando muito. Tá Então, cortando ou tá ruim? Tá falhando. Tipo, vocês ficam parando, sabe? Gente, gente. A uai. voz tá ok, o áudio tá ok, mas a imagem tá falhando, tá parando, travando, sabe? Eu vou trocar pra internet de novo. Pessoal, a gente já vai começar daqui a pouquinho, problemas técnicos. Daqui a pouquinho a gente começa. Sim. Agora eu peguei de novo a outra internet. Vamos ver se vai dar certo. Ah, o pessoal tá falando que tá bom. Então tá ótimo. Eu não preciso ver perfeitamente, não. O pessoal precisa melhor do que eu, né? Mas é ruim quando fala assim, a pessoa tá travada. Talvez É, seja, né? Internet. Não vou nem mexer, porque o time que tá ganhando. pode ser. Aqui a gente tá no local que é melhor a internet. Uhum. Queria poder ter aquele refletor que a Gabi tem, É, chique, né? A Gabi é chique. Ela é youtuber, cheia dos equipamentos, blogueirinha. blogueirinha. Ela e o Gledinho arrebenta. Altos investimentos. Olha que legal, tô vendo as minhas cunhadas entrando aí. Oi, irmãzinhas. Oi, Que Nath. joia. Tá muito perto, você fica narigudo. Mais um minuto a gente começa. Tá bom. Tranquilo. Hoje a internet ela realmente está com algum problema, assim. Eu tentei conectar no Zoom agora para algo do meu trabalho e não consegui, assim, muito bem. É, Algarne é uma benção. Rosângela é sua tia? Não, é minha cunhada, irmã do Alexandre. Ah, sua Isso. cunhada. Ela disse que os meus sobrinhos estão assistindo também, a Giovana e o Benício. Beijo para eles. Beijo. Beijo, Ah, Gi. gente, então é isso. Acho que a gente pode começar. Hoje estamos aqui, né, com o Alexandre e Gisele, meus amigos, que tem uma história Obrigado. linda de amor, escrita por Deus, para contar pra gente. Eu estava até falando com a Gisele que eu conheço a base, né, um pouco da história,
mas tem alguns detalhes que eu ainda não sei, então vai ser surpresa aqui para mim também. Mas eu sei que foi um relacionamento que começou e que, né, que até hoje tem como base Jesus Cristo. Então, Amém. então eu quero ouvir aí a história de vocês. Para a gente começar, como sempre, a primeira pergunta eu sempre faço em relação ao tempo de solteiro de vocês. Claro que não precisa contar todo o tempo de solteiro, mas é uma resumida de como era a vida de solteiro de vocês, né, antes de vocês se conhecerem, como que vocês viviam, assim, nessa solteirice de vocês. Podem ficar à vontade. Quer comentar? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero mandar um beijo para a Valentina, minha sobrinha também, que está vendo, né? Que agora que eu fiquei sabendo que ela está aí. A minha irmã Eli também. E a todos aí, sejam bem-vindos. É um prazer poder compartilhar um pouco do que Deus proporcionou para nós. E a minha história é muito parecida de muitas pessoas, né? Eu fui uma pessoa que até os 26 anos não conhecia Jesus profundamente, né? Eu fui católico nesse período da vida toda. E católico, assim, pelo menos comigo, né? Estou falando da minha experiência. Eu não tinha um profundo conhecimento como eu tenho hoje na presença de Deus. Então, eu fui uma pessoa, assim, meio custosa, né? Já fui muito baladeiro, já fui muito em eventos, O né? Gledson falou que você era vida louca. Das É, raves, nas raves, né? divertia bastante no mundo e sempre com aquele vazio que o mundo quer completar, né? E quando eu conheci a presença de Deus, eu realmente converti de verdade e não olhei para trás, né? Quem me conhece sabe que a minha conversão foi genuína mesmo. Assim, eu tinha muitos amigos que me procuravam. Quando eu me converti, meus amigos chegavam de carro de som na porta da minha casa, me chamando para ir para as festas e propondo, assim, no mundo, né, a mulherada, né, essas coisas do mundo. E vinha também de vários relacionamentos que não deram certo, então já vinha com muitas feridas também no coração. E eu entrei na igreja também, assim, fiquei 2 anos na igreja sem nem olhar para esse lado amoroso, né? Na verdade, eu queria conhecer a Deus, né? E foi muito bom essa conversão, porque à medida, eu até brinquei com a Gisele, né? Quantas coisas que a gente vai esquecendo, mas a gente lembra de algumas bobas, assim, que, por exemplo, quando eu me converti, nossa, tudo para mim era muito novidade, eu era criança nas mãos de Deus, então eu me alegrava com as pequenas coisas que Deus me dava e então esse primeiro amor meu foi muito intenso, né? E graças a Deus eu estou aqui na presença de Deus ainda, né? Graças a Deus eu conheci uma pessoa maravilhosa que está comigo aí durante esses anos, né? E a gente é muito feliz. Claro que nenhum casal é perfeito 100%, entendeu? Mas a gente é muito feliz. E sobre a minha vida de solteiro, que eu quero bem frisar que quando eu estava no mundo, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? De você se projetar, de você ser um homem, né? De você começar a conquistar, né? De você planejar o futuro, ou ter alguma coisa, né? Eu era muito, igual a Gisele brincou, era vida louca. Eu vivia para divertir, para curtir a vida. E, e claro que a gente vai perdendo outras coisas, né? O relacionamento com a família. Na época, eu sempre tive um bom relacionamento com todos os meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Mas acaba que quando você é assim, você fica um pouco distante, né? E com a presença de Deus, a gente tenta se aproximar mais, tenta ver o outro lado das outras pessoas. O seu coração se abre mais para ouvir o clamor das outras pessoas, tentar ajudar as pessoas da melhor forma, né? Não só os familiares, mas qualquer pessoa que seja, né? É isso, né? Agora tem o da Gisela aí, que eu não vou contar não, gente. Ela vai contar. Então, a minha vida de solteira, acho que um pouco o pessoal já conhece, né? Inclusive, eu dei o testemunho esses dias. Foi na célula, na nossa célula, não foi? Foi. Foi online.
Foi online, isso. Também, né? Então, assim, alguns já conhecem, mas eu vou falar resumidamente. Eu cresci praticamente na igreja, né? Minha mãe foi para a igreja, eu tinha aí 1 aninho, 2 aninhos, se eu não me engano. Algo assim, bem criança mesmo, bem bebê. Então, eu posso dizer que eu cresci na igreja. E conhecendo ali, participando do Ministério Infantil, né? Na minha época, a tia Robin ainda era a tia no Ministério Infantil, era no ranchão, e ali a sementinha começou a ser plantada, certo? Só que à medida que fui crescendo, ficando adolescente, eu tinha muita curiosidade de conhecer o mundo. E eu tinha amigos, né, pessoas da família que não conheciam o Senhor, e e eu me envolvi muito com isso, me envolvi com as pessoas, comecei a me envolver com o mundo, essa curiosidade de saber como que era ir para uma boate, né? E sair à noite. E quando eu me percebi, eu estava realmente com o coração, com os pés, com as mãos todas no mundo. E infelizmente abandonei o Senhor. Esse período durou 6 anos. E nesse período foi assim suficiente para que o diabo pudesse fazer muita coisa, sabe, na minha vida, das quais eu ia me arrepender muito. E me arrependi de verdade, de muitas delas, né? E foi um período muito difícil, muito ruim. Infelizmente, né, teve situações em que eu me arrependo até hoje, né? Coisas que não voltam lá atrás. E por mais que Jesus ele escreve uma nova história, a gente ainda colhe consequências dos erros do passado. E comigo não foi diferente. Então eu fiquei 6 anos fora da igreja, comecei a namorar, conheci pessoas no mundo, comecei a conhecer toda essa curiosidade, tudo aquilo que o mundo te proporciona. E, na verdade, é um vazio que nunca é preenchido, né? Nunca é preenchido, sempre no dia seguinte eu estava vazia, algo fazia, algo faltava ali na minha vida e eu não conseguia entender exatamente o que que era. E, mas à medida que a minha mãe ia orando, ela ia orando e para que eu pudesse voltar para a igreja, né? Ela, sim, sempre que ela podia, ela pregava para mim, falava do amor de Jesus. E isso ia entrando no meu coração, eu não entendia ainda, às vezes eu ficava com raiva, sabe? Eu não quero ouvir, mas eu sempre com muita paciência eu escutava ela e eu creio que ali o Espírito Santo ia trabalhando. Uma das situações que a gente sempre conta é que em uma dessas festas que eu fui, que eu ia ir para o mundo, uma delas era o Cowboy Forever. Não sei se alguém conhece essa festa. E eu me arrumei toda para ir nessa festa, né? Até perguntava para minha mãe ali se eu tava bonita e tal, enfim, se a roupa tava boa e ia. E aí começou, né, uma época que nessas festas já eu não ficava com ninguém mais, eu achava que ninguém mais me via, mas a minha mãe falava que ela orava, né? Que ela orava pedindo para que Deus colocasse 2 anjos bem grandes ali do meu lado, bem fortes, e me protegendo e que ninguém me visse, né? E assim acontecia, eu até falava para ela. Que parecia que eu não existia nesses lugares. E aí eu comecei a me decepcionar com o mundo, sabe? Eu comecei a olhar ali nas festas do tipo de pessoa que estava lá, o comportamento deles, comecei a ver que não era muito bem aquilo que eu queria para mim. E um belo dia minha mãe me chamou para ir na Festa das Nações, porque sempre nessas festas que tinha comida na igreja, eu queria ir, né? Eu ia ou era festa das nações, festa da roça, eu Gente, aceitava o convite. para quem não sabe, o apelido da Gisele, quando ela era jovem, né, mais jovem, né, porque ela ainda é jovem, era Tasmania. Porque é aquele bichinho que sai comendo tudo, né? Não sei quem já assistiu Tiny Toons, entendeu? Que tem o Taz lá que come tudo. Aí, então eu aceitei. Aceitei ir na Festa das Nações. E ali eu senti no meu coração de começar a voltar para a igreja, né? Isso foi em junho, julho de 2007. Mas tinha algo que me impedia ainda, era
eu tinha muita vergonha de voltar para a igreja, porque eu achava que todo mundo conhecia a minha história, todo mundo sabia os erros que eu tinha, que eu fiz. Eu pensava que todo mundo sabia dos meus pecados. Só um adendo aqui, é isso que o diabo também quer pregar, né? Aquela pessoa que está afastada, né? Que está com dificuldade de voltar, o diabo quer pôr isso na cabeça dele. Que as pessoas vão criticar, que vão olhar com um outro olhar, e nada disso. Quem está na vida cristã aí sabe como que é. Nós queremos realmente auxiliar as pessoas que estão fracas, que amanhã ou depois pode ser a gente também. É verdade. E aí eu enfrentei então essa dificuldade, cheguei no Shalom ali e olhei para num sábado, né? E olhei ali perto da lanchonete para cima e vi assim várias células, várias. E eu pensava, para onde eu vou agora? Porque eu conhecia muita gente das antigas, né? Para onde eu vou? E a primeira célula que estava na minha frente assim era a célula do Nego, do Wellington. E ele era, na época, ainda casado com a Kátia, né? Eles tinham uma célula. E eu falei, gente, o nego aqui, né? Que eu vou ficar. E sentei nessa célula. Me cumprimentei ele já me apresentou para a Kátia, a esposa dele. E eu fiquei sentada ali com eles e comecei a caminhar. Aí ela até me perguntou se eu queria continuar. Eu falei, olha, eu vou visitar umas células aqui, eu ainda não sei, ainda com muita vergonha, mas aceitei o convite. E assim, então, eu cheguei na igreja novamente. E aí, como foi? O que é interessante, gente, só abrindo um parênteses, é que vocês dois falaram que quando vocês estavam no mundo, e quando a gente fala o mundo é porque não há, né, o relacionamento com Deus, quando você está fora desse relacionamento, vocês falam que vocês buscavam algo e não era preenchido, né, esse vazio. Isso mesmo. E é tão interessante porque quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê sobre a nossa criação, a gente volta lá na criação, a gente vê que a gente foi criado com esse anseio de relacionamento mesmo com Deus, né? E que às vezes a gente busca isso fora da presença dele, a gente nunca vai preencher, porque é algo que é só preenchido por ele mesmo. Então, às vezes as pessoas são tão machucadas com relacionamentos amorosos, com relacionamentos fora da presença de Deus, e elas são tão machucadas porque elas tentam preencher o vazio que nunca vai ser preenchido a não ser pela presença de Deus. E isso é muito real, assim, é muito real quando a gente vive um relacionamento com Deus, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse relacionamento com Deus antes de encontrar uma pessoa para ter um relacionamento, né? Agora eu quero só colocar algumas coisas. Quando eu era solteiro, na igreja já, né? Isso. Eu entrei querendo muito Deus. E aí, o que eu fazia? Eu sempre me envolvia muito. Eu tinha 6, 7 turmas diferentes. Então, assim, todo final de semana eu saía com o pessoal diferente, entendeu? Sempre tendo muitos relacionamentos, muita amizade, né? Até brinquei com a Gisele esse final de semana, a gente estava lá na igreja, eu olhei assim, parecia que eu não conhecia ninguém, tanto jovens, e o pessoal da nossa época está migrando tudo para o domingo, né? Então a gente está ficando assim, os jovens mais experientes na rede, né? E aí, nisso tudo, eu sempre queria participar de tudo. Eu lembro quando eu entrei na Escola de Vencedores, eu achei o máximo a Escola de Vencedores. Faça a Escola de Vencedores, viu, gente? Porque é o máximo, você aprende muita coisa. E aí eu sempre, quando eu me envolvi demais, eu orava assim, Deus, eu quero uma pessoa que já tenha feito a Escola de Vencedores, que conheça a palavra de Deus, que queira a palavra de Deus. E para minha felicidade, a Zélia fez 2 vezes a Escola de Vencedores, foi 2 vezes no encontro. E assim, Deus ele nos surpreende, ele te dá o dobro do que você pede. Então, jovem, você que é solteiro, orem, porque Deus abençoa. Amém. E você, Gisele, como foi seu tempo de solteira enquanto você estava na igreja, né? Isso. Então, meu tempo de solteira, enquanto eu estava na igreja, eu tentei realmente servir o Senhor mesmo, né? Me concentrar totalmente nele.
eu resolvi entrar de cabeça mesmo na minha vida. Foi uma decisão, essa é a palavra, realmente foi uma decisão. Tanto que quando eu voltei para a igreja, o dia do meu encontro, eu tinha passado num processo seletivo para a prefeitura. Na primeira fase, ia fazer a segunda fase para o hospital municipal. E a segunda fase deu no dia do encontro. E eu resolvi não ir fazer a segunda fase, não fiz então a prova para poder participar do encontro, porque eu pensava que eu tinha que priorizar o Senhor, sabe? E essa era uma forma que eu estava encontrando de priorizar. Eu pensei, não, concursos, provas, eu posso fazer isso depois. Mas a minha vida espiritual eu não posso deixar, né? Eu tenho que fazer agora. Então eu resolvi ir para o encontro pela segunda vez mesmo e resolvi fazer todo o caminho de novo. De ir para o encontro, ser discipulada, de fazer a escola de vencedores todinha de novo, primeiro nível, segundo. Comecei lá do zero novamente, sabe? Como se nunca tivesse participado. E isso foi muito bom, porque eu aprendi muito mais de Deus. E realmente ali eu estava com uma sede de verdade, né? Eu não estava indo porque eu era filha da Francis ou porque eu estava na igreja porque eu cresci. Não, é porque realmente eu queria. E porque eu precisava, né, do Senhor na minha vida. E aí eu me concentrei totalmente em vigílias, saía com a galera da igreja no final dos cultos e, e abandonei mesmo as coisas do mundo. Infelizmente, até algumas pessoas, algumas amizades eu acabei deixando também, por escolha minha, tá, gente? E até pela afinidade, por as conversas, né? São diferentes, os propósitos dos seus amigos da igreja são pessoas que vão te levar para mais para perto. Então foi por isso que eu decidi me voltar totalmente mesmo para Deus. A Gabriela até, a Gabriela até lembrou de um fato, que a gente fazia escola de vencedores juntos, e nesse momento eu acho que eu já tinha conhecido a Gisele. E aí ela sempre na torcida, assim, claro, a gente não perguntava nada não e tudo, mas ela sempre assim, e aí, como você está, né? E tudo. Até brincava comigo, acho que é menino Brooksfield, porque eu tinha um boné da Brooksfield, e aí a gente divertia Puxando até. papinho, né? Puxando papo, coisa Pra assim, só para poder. puxar papo para saber como que tá a área, né? Então, já conta então Engraçado. como que vocês se conheceram. Vou deixar para Gisele que ela tem mais lembranças do que eu. Certo, então. Como foi o nosso primeiro contato? O Juliano é um amigo meu de infância que é da igreja. E a Sinara, a esposa dele, é amigo de infância do Alexandre. E aí foi por meio deles que o Alexandre veio para a igreja. Então ele chegou na igreja em torno de 1 ano, 2 anos antes de eu voltar. Foi dois mesmo. 2 anos antes É. de eu voltar para a igreja, ele começou a ir, estava caminhando, congregando lá. E aí o Juliano me viu voltando para a igreja um dia na rede. Ele falou: Ai, Alexandre, vamos ali cumprimentar minha amiga? Ela voltou para a igreja tem pouco tempo, eu quero conversar com ela. E aí o Juliano foi lá, me cumprimentou, me deu as boas-vindas, né? E me apresentou ao Alexandre. Foi. Mas tudo bem nesse dia, assim, não teve, né, nada demais, foi natural. Acho que foi E um final de semana antes do Vox Day, né? uhum. Foi mais ou menos isso. E aí a gente foi se encontrar de novo no Vox Day da igreja. Então, foi ali que eu comecei a conversar mais com ele. E nesse dia a gente fala que foi tão engraçado porque eu assim, não tinha um pingo de intimidade com ele e o rapaz começou já a me pagar um monte de picolé. E eu achei isso muito estranho, porque eu não era acostumada das pessoas pagarem as coisas pra mim. Na verdade, eu sempre tenho com o meu dinheirinho. Se eu não tivesse dinheiro, eu não ia pro lugar, sabe? E aí ele insistiu, não, vou te pagar um picolé, vou comprar um pra mim também. Então insistiu, tá, peguei um. Aí depois veio ao longo do dia o segundo, eu falei, gente, que é isso? Tá, então tá, aceitei. Aí depois veio um terceiro picolé, eu falei, esse negócio tá meio estranho. Mas enfim, a gente levou naturalmente.
E aí no Vox Day à noite, a gente se aproximou um pouco mais ali com a galera. Ele começou a vir a ficar mais com a galera do Wellington, né? Que era da minha célula. Lembrando que o Wellington, ele é um grande amigo meu, uma pessoa que sempre esteve presente comigo. Assim, ele é um homem de Deus que sempre, assim, ele, na verdade, eu tinha muito contato com o Mauro. O Mauro era meu amigo também antes da igreja. A gente ia para as festas juntos, eu e o Mauro. Assim, Nossa, o Mauro que esteve então, aqui semana passada. Não, há 2 semanas atrás, né? o Mauro é o nosso pastor, né? E então, assim, eu falo que o Wellington, ele faz o Negro, né? Ele fez muita parte da minha vida na minha entrada na igreja, né? Ele me ajudou muito, orou comigo, um cara sempre dava bons conselhos, visitava muito a minha casa. A gente passava a noite, virava a noite brincando. Então, assim, por que que eu quis soltar voltar aqui, sabe, Jaque? Pelo fato de que você que é jovem, você que é solteiro, aproveita, sabe? Brinca mesmo, diverte, sabe? Esteja em comunhão com os irmãos, ceda um espaço da sua vida para dedicar às pessoas que estão na presença de Deus, porque isso faz bem para a gente, entendeu? E a Bíblia fala muito sobre isso, de você andar com as pessoas certas, né? De você estar com as pessoas que vai te pôr no melhor, né? E o Elton foi uma pessoa que me ajudou muito. Além do Elton, várias outras pessoas, né? O Mauro, por exemplo, foi a pessoa que foi atrás de mim. Ele lutou, o Mauro lutou, acho que mais de 5 meses, indo todo final de semana na minha casa. No sábado, ele, antes de ir na igreja, na sexta já me ligava. E eu falando que eu ia sair, no sábado ele ia lá, mesmo sabendo que eu ia sair. Entendeu? Então, assim, ele pagou um preço muito alto pela minha vida. E o dia que eu falei assim para ele que eu iria, ele nem acreditou. Ele falou assim: não, beleza, Alexandre, tá tudo certo. Né? Não, isso foi na sexta. Eu falei: oh, irmão, amanhã eu vou para a igreja com você, pode ficar tranquilo. Você pode ir que eu vou te encontrar lá, né? Deu mais ou menos 4 horas da tarde, antes de eu arrumar, se eu pensasse em sair e ir para algum lugar, 4 horas mais ou menos da tarde, eu moro lá batendo no portão, minha mãe já achava que ele era até homossexual. E aí o Mauro, não, vim cá pra gente chegar mais cedo da igreja. Uai, Mauro, não tô pronto ainda. Eu falei que eu ia chegar mais tarde e tal. Ele, não, vim cá, a hora que você puder aí a gente vai, né? E foi assim que eu me converti. Então, assim, isso é muito importante você ter as pessoas boas, as pessoas que vão te pôr na presença de Deus, são pessoas que vão orar com você, vão pagar um preço por você, né? Como o Mauro pagou aí. E é isso que eu queria pontualizar. Isso. E aí, nós começamos a andar mais juntos ali entre as células, né? E na nossa época era Orkut e MSN. Aí um já entrou na página do outro, porque aí, né? Via ali as comunidades que a pessoa participava no Orkut. E começamos a conversar mais no MSN. A conversar muito, eles conversavam às vezes até de madrugada. E ele me passava música, né? Louvores para eu ouvia. Algumas nos marcavam, mas assim, por exemplo, a Rio de Deus, eu acredito, Rio de Deus da Aníbal Soares. Era uma música que a gente ouvia muito, né? Enfim. Eu passei para ela, porque ela não conhecia. Isso. Mas ela era boa. E aí começou a desenvolver uma amizade, certo? Uma amizade mesmo. E até então nada demais, assim. E aí como que surgiu, assim, um interesse? Em um dos discipulados do Alexandre, o Mauro perguntou para ele como que estava o coração, né? Eu quero falar Pode sobre falar. isso, porque assim, gente, a minha vida na cobertura do Mauro foi uma parte muito boa na minha, assim, para mim, sabe? Porque eu compartilhava as coisas com o Mauro, tudo, e assim, eu não tinha nada a esconder para ele, até porque a gente, além dele ser meu pastor, ele é meu amigo também, e bem antes de tudo. Então, eu sempre me deixei muito aberta a comunicar com ele, a passar as informações e ter ele presente em tudo que eu fazia. Né? E nesse momento, o Mauro conversando comigo, e como que está o coração, que já tinha 2 anos na igreja, né? E assim,
E então, assim, tinha algumas irmãs interessadas, isso que eu quero ressaltar. Ué, tinha, não tô mentindo aí. Tinha algumas irmãs, não tô mentindo. E aí, o Mauro falou, irmão, vai orar, vai na presença de Deus, né? E aí foi aonde eu fui orar, busquei a Deus, né? E nisso tinha uma pessoa que me ignorava, Jaque, entendeu? E aí eu pensei, Deus do céu, eu acho que é essa daí. E continuei orando. E aí o Mauro apertou de novo e eu falei, não, é ela mesma, Mauro, eu tenho sentimentos e tal, eu queria orar. E aí o Mauro procurou, né, os líderes dela, que era o Nego, o Wellington e a Kátia naquele período. Isso, aí deixa eu contar como foi. Aí a Kátia chegou pra mim e falou assim, Gisele, tudo bem, no discipulado? Como tá o coração? Me sondando. Não falou. Olha, tem alguém interessado em você. Não foi direto assim. Para nos resguardar. Eu sempre vejo que os nossos líderes, eles sempre têm interesse em nos resguardar, sabe? Ela só me perguntou para não expor ele, já que se não fosse, né? Se não tivesse um sentimento, para não expor ele, ela só me sondou, perguntou como que eu estava, como que estava meu coração na área sentimental. Nesse momento, eu vi o Alexandre ainda como um amigo ali na igreja, alguém que a gente conversava bastante, mas nada além disso, por enquanto. Como eu tinha vindo muito machucada do mundo, com uma carga muito pesada, né, de viver 6 anos no mundo, no modo geral, eu queria me concentrar em Deus. Eu falava, não, Kátia, eu tô tranquila, eu quero me concentrar em Deus. E eu A Gabi é o máximo. a líder sempre chega como quem não quer nada, verdade. E aí eu falei, não, Kátia, o meu coração tá tranquilo, eu quero servir a Deus, eu quero buscar mais dele, estar mais na presença dele, eu não tô pensando nisso agora. E aí a Kátia foi e já falou pro Mauro, sem falar nada comigo, que um irmão tinha procurado ela, sem expor nada. E aí o Alexandre, então, Não, e aí, ó, tudo bem, não quer dois, não briga, né? Já diz o ditado. Afastei e deixei a irmã sofrer, ué. gente, verdade, deixa eu contar pra vocês. Ele se afastou, ficou na dele, né? Mas é Não, assim, com o coração, né? Como é que é, né? ficou na dele, realmente sumiu, parou de me procurar, de mandar mensagem, respeitou o meu posicionamento, E quando certo? ela chamava para conversar, como a gente conversava direto, eu sempre, só no monólogo, tá tudo bem? Como tá seu dia? Não, tá tudo beleza. Eu preciso ali resolver um negócio. Isso. Isolando mesmo. Foi desse jeito, gente. E aí, nesse período, tudo bem. Eu comecei a achar estranho. Falei, nossa, o irmãozinho, né, se afastou, tá sumido, quase não tô vendo ele. A gente foi numa vigília, gente. Nós fomos numa vigília. E aí eu vi ele na fila para tomar caldo, umas irmãzinhas chegando. Oi, Alexandre, não sei o quê, Concorrência, né, gente? querendo conversar com ele, porque ele era muito comunicativo, ele ainda é, né? Eu falei, e aí eu senti um pouquinho de ciúme. Eu senti assim no meu coração, sabe? Um sentimento estranho de ver uma outra menina conversando com ele assim, toda alegrinha, sabe? Aí eu falei, gente, isso tá estranho. E aí eu comecei realmente a sentir falta dele. Senti falta das conversas, senti falta de estar mais com ele. Eu comecei a perceber que aquele período foi um período bom da nossa amizade, sabe? E aí até eu consegui entender que de fato ele poderia ser uma possibilidade, né? Que estava começando um sentimento. Uhum. Aí eu conversei com a Kátia, num outro discipulado mais à frente, Alexandre Frozen, foi. E aí num discipulado mais à frente, eu não lembro se isso foi um mês, se foi 2 meses, gente, eu não me recordo aqui o quanto tempo. Eu falei pra Kátia, eu falei, Kátia, né, tem um irmãozinho, Alexandre e tal. Eu contei a história pra ela, que a gente conversava, isso que eu contei aqui pra vocês, que eu estava sentindo falta, que eu estava vendo ele como uma possibilidade, e já era um sentimento que tinha começado. Isso foi mais de mês que eu isolei, irmão. Foi.
Gente, Estratégia, gente. foi Ué. uma estratégia, assim, que funcionou, porque aí eu conversei com ela e ela nos propôs, então, junto com o Mauro, para que a gente pudesse orar, né? E ali o sentimento já estava assim, né, borbulhando. Florindo. Isso. E nós começamos, então, nos foi proposto 3 meses. 1 mês de oração separado e 2 meses de oração juntos. E foi um tempo muito importante. Muito Foi. importante. Inclusive, até a Gisele sofreu um acidente nessa época do separado. Eu não eu quis visitar ela, não deixou eu visitar ela, não. Isso, a gente levou super a correta. sério isso. Falei, não, nós vamos levar a sério, porque é importante a gente seguir. Para nós, gente, assim, a gente sabe que a escolha de cada um, né? Mas para nós era muito importante a gente seguir aquilo que os nossos líderes nos sugeriam, Né? nos aconselhavam. Então, tanto na forma de não transparecer diretamente, não declarar o sentimento um para o outro diretamente, mas fazer isso por meio dos nossos líderes, tanto pelo fato de obedecer Obediência, e seguir, né? Acho que a palavra mais certa, seguir a sugestão deles de orar realmente o tempo separado e o tempo junto. Até porque também, assim, como eu também vim, né, de outros relacionamentos não saudáveis, entendeu? E com isso, assim, eu também tinha anteriormente algumas mágoas, né? Mesmo que eu tivesse há 2 anos na igreja, né? E a Gisele estava há menos tempo, acho que quanto tempo você tinha na igreja? Menos tempo. Já tinha pouco, anterior, né? já tinha pouco tempo que tinha voltado da igreja. Então, assim, fazia sentido esse tempo, né? E, inclusive, eu até achei pouco, porque na nossa época tinha casais que ficavam 6 meses, 1 ano, né? Mas pela minha idade, porque hoje eu casei um pouco com idade mais avançada, então, gente, tenha fé, dá tudo certo, viu? Deus é maravilhoso. Eu acredito que o tempo de 3 meses também não foi só por isso. Eu acho que porque eles entenderam que a gente eram pessoas maduras. Maduras, sim. Sabe? Por ter respeitado essa questão de não declarar diretamente um para o outro. Porque quando você começa já a atropelar, né? O líder já fica um pouquinho assim mais... né, com o coração um pouco mais assim... cauteloso, né? Vamos dizer assim. E aí, então, nós seguimos. Teve o acidente nesse período de oração separado. Eu falei, o Mauro falou, não, pode visitá-la, vai lá. E aí eu falei, não precisa vir. Não. Eu tô bem, não precisa vir. Depois nós tiramos o tempo juntos, né? Foram 2 meses e realmente a gente separou 2 vezes na semana para nós nos encontrarmos e tirar um tempo de oração junto pelos nossos propósitos, pelos nossos sonhos, pedindo para que Deus confirmasse. Agora, peraí, deixa eu contar um detalhe. Isso, conta sobre a mudança. Isso, uma coisa importantíssima, que foi, assim, uma resposta de Deus. Né? Às vezes a gente fica, assim, sempre pedindo para Deus, ai, Deus, me dá um sinal. É Ele mesmo, não é? E assim eu orava, no meu tempo separado. No meu tempo separado ou junto, não lembro exatamente. Foi separado. Separado. Eu fui mudar do Barra Aparecida para o Santa Luzia. E a pessoa que foi fazer a nossa mudança, eu não conhecia ele. Nós conhecíamos, o outro não. E ele era da Igreja Assembleia. Eu não contei nada da minha vida para ele. Nada, de relacionamento, nada. Mas do nada, assim, do nada... O homem falou pra mim assim, sabe essa pessoa que você tá orando? Aí eu pensei, gente, Oi? Eu falei, aham, mesmo sem entender. Ele falou, então, sabe essa pessoa que você tá orando? É ele mesmo que Deus tem pra você. Ele confirmou que era o Alexandre, né, a pessoa que Deus tinha preparado pra mim. E isso foi muito impactante, sabe? A minha mãe, ela também participou disso, ela sabe, e isso também foi algo que mexeu com ela, né? E nós vimos ali uma confirmação de Deus palpável, vamos dizer assim, né? Visível, né? Não palpável, visível. E eu achei isso muito interessante, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus dando um empurrão, gente, é isso aí, ué. E aí nós seguimos todo esse processo, foi assim, maravilhoso, foi uma experiência muito boa
de realmente seguir esse processo, porque nós vimos ali que Deus confirmou. Não era só um foguinho de palha, sabe? A gente sentiu saudade um do outro. Foi para confirmar. Então eu achei extremamente importante. Uma coisa interessante no tempo junto, né, que a gente percebeu muito, o choque de famílias, né? Minha família é uma família assim, que não é igual a família da Gisele, que tudo para eles é festa, enche a mesa e ali todo mundo bebe 3, 4 garrafas de café e o trem acontece, entendeu? E minha família é um pessoal assim, gosta muito de churrasco e tudo mais, mas não tem igual a eles. Eles qualquer coisa é motivo para estar junto. Né? Minha família é um pouco mais seca. Minha mãe demora a visitar a gente aqui em casa e a gente vai lá todo final de semana. Então, assim, a família mais é junto, mas está um pouquinho mais. Não é tão fervorosa igual a família da Gisele. Então, aquilo impactava. E quando eles conversam, tá no meio da família, tem dia que eu até canso. No começo, eu cansava. Porque eles conversavam tanto, é tanto amor que eles têm um pelo outro, que eu falava, Jesus, isso não parece normal, né? E ao mesmo tempo eu almejei aquilo, eu falei, oh, poxa, nossa, que legal, né? E tanto é que agora, de uns tempos para cá, a gente anda fazendo Natal aqui na minha casa, ou Natal, Ano Novo aqui em casa, tentando replicar um pouco daquilo que eu aprendi na família deles. Então, assim, a gente somou um com o outro. E esse tempo junto é muito bom para você ver as qualidades, né? Se tiver alguma coisa para tratar, você conseguir ajudar a outra pessoa. Um exemplo, né? Quando a gente estava no momento junto, um dia Zé chegou em mim e falou, olha, não dá mais. Não dá mais. Conta. É porque, gente, ele andava com umas roupas que não tinha lógica, sabe? Era calça furada, calça rasgada, sabe? De cima embaixo. Eu falava, meu Deus do céu, esse garoto não dá. Você vai ter que sair para fazer umas compras, comprar umas roupas novas. Aí ele entendeu. Sabe? Homem desligado, gente. Tem coisa que uma mulher que vai mudar um homem, sabe? Em algumas coisas. Essa questão de vestir é uma delas, né? Isso. E é importante a gente abordar isso por quê? Porque tem coisas que são tratadas, sabe, Jaque? Né? Agora, se for algo assim que você vê que é no caráter, na cultura da pessoa, entendeu? Que não dá para aceitar aquilo, entendeu? Um exemplo, uma pessoa que mente demais, uma pessoa que, porventura, às vezes, assim, mesmo estando na igreja, você vê que ele não respeita a mãe, não respeita o pai, entendeu? Esse tipo de coisa, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu respeitei muito, e eu olhei muito isso na Gisele. Né? Se ela respeitava a mãe dela, se ela respeitava o pai dela. Porque isso, para mim, é um reflexo do que eu ia ter em casa. Né? Talvez pela minha idade, que eu já estava um pouquinho maduro, eu conseguiria perceber mais. Mas às vezes você que está aí jovem, que está prestes a relacionar, então o momento de você orar junto, orar separado, é para você ter essa visão. Conseguir, poxa, será que eu vou suportar essa pessoa, né? Porque pro resto da vida. Entendeu? Então é uma decisão muito séria. Né? A pessoa que tem que estar do seu lado, ela tem que ser... Eu digo que eu e a Gisele, a gente é muito parceiro um do outro. A gente respeita muito um ao outro, né? Porque, assim, gente, o casamento não é todo dia que você ama, é 99%, mas tem aquele 1% que, se você não tratar, não for conversado, dialogar, se você não tiver na presença de Deus, você faz igual o mundo, abandona o casamento. Entendeu? Então, por isso que esse tempo é muito importante. Sim, o que é importante porque às vezes as pessoas olham tanta aparência, né? Ah, porque ele veste assim, porque esse clã tem um cabelo assim. Mas às vezes são coisas que você pode ajudar. Já, aqui um detalhe. Um detalhe muito legal, assim, que eu sempre quis compartilhar isso na célula. Eu e a Gisele, a gente sempre teve o sonho de estudar, né? E quando solteiro, nós não conseguimos estudar, entendeu? E aí, assim, para você aí que tá pensando, não, vou casar só depois que eu me formar, né? Eu vou tentar, não vou... Às vezes é a pessoa certa que tá vindo para você, você, não, vou largar, eu vou estudar e não vou mexer com isso agora, entendeu? Deus, ele vai te abençoar da mesma forma. Porque eu e a Gisele é um retrato disso, nós conseguimos formar casados,
entendeu? A Gisele, nós estamos os dois fazendo pós-graduação agora, então assim, Deus vai abençoando. Ele vai restituindo, né? vai escrevendo uma nova história, E eu né? lembro que a Gabriela deu um testemunho, mas o Gleto, sobre a vida financeira deles lá no casamento. No nosso também foi um sufoco, sabe? Eu lembro que a Gisele ganhava, nossa, ganhava muito mal, entendeu? Na época eu até ganhava um pouquinho melhor, mas assim, era muito irrisório quanto ela ganhava. Mas Deus vai abençoando tanto, sabe? No nosso casamento chegava o irmão, colocava o dinheiro no meu bolso, eu nem sabia. Depois que chegava em casa que eu ia saber, o que é isso? De onde veio isso? Nem sabia quem tinha me dado, entendeu? Então, assim, Deus ele vai abençoando o casamento. Sim, verdade. Amém. E tudo no tempo dele, né? Só abrindo um parênteses de quando vocês se conhecerem e antes de começar o processo que eu queria falar, que eu acho muito importante, as meninas principalmente que estão aqui, mas eu acho que meninos também, quando o rapaz começa a conversar com você, porque uma coisa é você estar conhecendo a pessoa, na amizade e tal, outra coisa é quando o rapaz ele já começa a dar em cima de você, nas primeiras conversas, seja por direct, seja hoje em dia no Orkut, né, gente? Facebook, sei lá, por WhatsApp, se o cara já começar com segundas intenções, ele nem Verdade. te conhece, já, mesmo se ele te conhece, já começa com segundas intenções, desconfie e pare de conversar com esse cara. Por quê? Sim. Se ele está fazendo isso com você, pode ter certeza que ele está conversando com várias outras. Com vários outros meninos. Do mesmo jeito. Então, isso, gente, é ser inteligente. Seja inteligente. Se o cara tá dando em cima de você, se o cara já tá com segundas intenções, seja da igreja, seja de qualquer outro lugar, seja inteligente. Ele tá fazendo isso com você e com várias outras. Então, você falou algo muito importante aí, que vocês conversavam, né? Se conhecendo, respeitando, mas quando surgiu o interesse, você falou com o seu líder, o seu líder falou com a líder dela e tal. Então, esse é o processo mais assertivo, né? Com certeza. E essa questão do Alexandre, que eu falei que ele começou a me pagar o picolé, eu percebi depois que não tinha, na verdade, interesse. É porque ele é assim, sabe? Assim. Ele tem um coração aberto, ele é prestativo, ele gosta de ajudar, ele gosta de servir. Então, não tinha nada a ver com um interesse, sabe? É porque realmente ele é assim, isso eu pude perceber ao longo do tempo. E isso é o que você falou também, realmente é muito importante. Ele sempre, no nosso período de amizade, né, sempre foi muito respeitoso, sempre muito cuidadoso com as palavras, nunca, assim, nesse período, deixava transparecer, sabe? Tanto que, quando a Kátia conversou comigo na primeira vez, eu jamais desconfiei que ele tinha falado com ela. Com o Mauro, né? Então, assim, realmente isso é muito importante da menina observar. O rapaz, se ele tá se excedendo. É muito bom, gente, fazer esse processo por intermédio dos líderes. Gente, é muito bom. Eu quero agradecer ao Lu Clever, porque ele tá aí, uma pessoa que eu gosto muito, tá, Lu Clever? Beijão aí, meu amigo. Esteja presente aí com a gente. E, Jaco, tão interessante que quando a gente estava no momento de oração junto, eu fui pegar na mão da irmã, a gente estava orando junto. Verdade. Eu fui pegar na mão dela, a irmã, não, a gente está no momento ainda de oração, não tem que pegar na mão de ninguém. Eu lembro que a gente estava atravessando a Praça da Bicota, eu falei, Jesus aí. No casamento, né? Quando vocês começaram a namorar, quando que vocês, assim, entenderam de fato que era um propósito de Deus, assim, um casamento, que vocês decidiram, assim, não, é uma união de propósitos, ou vocês já sabiam, assim, antes de começar a namorar? Pode falar. Eu já, assim que começou um relacionamento juntos, um relacionamento para orar, né? A oração separada e a junta, eu já entendi que era um relacionamento para casamento, sabe? Eu não via como uma fase de teste. Eu tinha certeza que era isso mesmo, sabe? Porque Deus, ele sempre é fiel com a gente. Ele sempre confirma as coisas no nosso coração. E aí, à medida que a gente ia orando, o tempo que a gente foi ficando separado, à medida que a gente ia orando junto,
essa questão do irmão que falou pra mim que ele era a pessoa certa. Então, isso tudo era mais que confirmação, sabe? Não cheguei a duvidar. E, inclusive, teve até uma pessoa na minha amiga de trabalho que falou assim, eu comecei a contar pra ela como que era o relacionamento da igreja, e ela até chegou a falar, vocês não têm relação sexual antes do casamento? Eu falei, não, não tem. Ela falou, mas se vocês não gostarem? Eu falei, eu já ia citar o nome dela agora. Fulana, Deus, ele é muito fiel com a gente. Ele não vai deixar a gente se decepcionar. Tudo que ele faz é perfeito. Entendeu? Então, assim, isso foi coisa que nunca passou na minha cabeça. Nunca pensei que poderia chegar lá, que eu tinha que experimentar antes, entendeu? Eu sempre tive muita convicção no meu coração que o Alexandre era a pessoa que Deus tinha para mim. Porque as características dele, a personalidade, o caráter que ele tem, é um caráter de uma pessoa que eu gosto, é o caráter de um cristão. Então, isso para mim já era o suficiente, de um caráter cristão. A mesma coisa sou eu, assim, eu não queria entrar num relacionamento para só aventurar, para conhecer essas coisas, eu não queria, eu já queria alguém para que eu pudesse casar, conhecer mesmo, e casar e pronto. Eu já estava até, acho que eu já tinha minha casa, né? Já tinha casa, entendeu? Então, assim, eu já estava mais que preparado, até que o Mauro até vivia no meu pé. Tipo, vamos aí, filho, ué, né? Então, eu só queria divertir, sair. Interessante, fugiu, eu esqueci do negócio aqui. Depois, se eu lembrar, eu falo. Essa questão da convicção, ela era tão forte no nosso coração que foi tudo muito rápido. O nosso tempo de orar separado até o dia do casamento foram 11 meses. 11 meses. Não chegou a fazer nenhum ano. Então, a gente orou separado, orou junto, noivou e casou em 11 meses. Juntou dinheiro e casou, né? Juntou dinheiro e casou. Então, assim, sempre foi muito forte no nosso coração a certeza de que era o Alexandre. E aí vai uma dica para os irmãos aí, né? Irmãos, estejam preparados, né? Eu sempre brincava, porque a vida inteira, agora não, mas assim, a minha história na Shalom, eu sempre fui líder. Eu sempre brincava com os meus discípulos nas nossas reuniões individuais, eu sempre falava, irmão, você consegue pagar um sorvete para irmã? Às vezes a pessoa vem abrir o coração, irmão, era muito novo, eu falei, irmão, você consegue pagar um sorvete? Você consegue pagar um sorvete, irmão? Batalha que você vai conseguir, você vai ter o que você quer, Deus vai te abençoar. Mas se você não tem condições de pagar um sorvete, irmão, então, irmão, vai trabalhar, vai estudar, que o momento agora é para estudar e trabalhar. Então, eu sempre tinha isso comigo. Então, irmãos, prepare-se. Que Deus, a hora que Deus mandar a bênção, irmão, você já está pronto. Gente, tem uma pergunta aqui e tem mais duas que eu queria fazer para vocês, mas falta 1 minuto para a gente encerrar. Nossa, Deus! E aí eu queria ver se vocês podem começar outra live. Tá, perfeito, podemos claro. Sim, claro. E aí aí eu faço as perguntas, faço essa pergunta aqui, e aí a gente finaliza. Só explicar. Parte do casamento ainda, parte que vai falar... Nossa, falta muito. Meu Deus. Ô, Jaque, só explicar para quem está aqui pela primeira vez, quando acontece isso, a gente sai e a Jaque vai entrar de novo, pessoal. Aí vocês têm que entrar novamente. Isso, tá bom? E quem está pelo meu, eu vou entrar de novo também. Tá bom, já voltamos. Isso. Até logo.